Sem fé é impossível agradar a Deus. E vocês são mestres de fé, pela sua palavra e o seu exemplo. Saudação às religiosas e saudação ao povo de fé. Peregrino, peregrina é uma mulher de fé, é um homem de fé. Senão não estaria aqui com tanto sacrifício, com tanta alegria. Já estava ainda dormindo, ou indo para os bares, ou indo passear. Não, estamos aqui, homens e mulheres de fé. Saúdo todos que nos acompanham pelos meios de comunicação social. Isso também é um ato de fé, viu? Você que ligou a TV Aparecida, isso é fé. Quer participar conosco? E o Evangelho começou assim: creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Vamos repetir? Creio, Senhor, mas aumentai. Até tem um canto. Creio, Senhor, mas aumentai minha. Mais uma vez, está muito bonito. Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Quero saudar a comunidade São Francisco de Assis e Itupeva, que hoje celebra 50 anos de fé. João Fogaça, líder da comunidade, parabéns a todos vocês. Conheça essa comunidade, Diocese de Jundiaí. Irmãos e irmãs, olhe que pedido real esse dos apóstolos. Senhor, aumentai a nossa fé. Por quê? Porque o Antigo Testamento começou com a fé de um pagão que foi justificado, Abraão. Abraão creu na palavra e na revelação de Deus e se tornou o pai da fé. E uma fé que foi provada. E como foi provada? Mas toda a vida de Abraão se tornou uma vida de fé. A fé nos justifica, quer dizer, como a fé mudou Abraão de pagão para homem de fé, portanto justo, nós também, pela fé, fomos justificados em Cristo Jesus. E é pela fé que nós também nos tornamos justos, santos, melhores e também seguidores de Jesus. Tudo vem da fé. Claro que o Novo Testamento também começou com a fé de uma menina noiva. Nossa Senhora, Deus aparece, era noiva, queria casar, ter muitos filhos, como era o desejo do povo de Israel, porque era um povo muito pequenino e tinha muitos inimigos, precisava de filhos. E vem Deus, dialoga com ela, e ela acreditou e mudou o seu plano de casamento para ser mãe de uma grande família de todos nós. Olhe como começou a fé no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Por isso o Catecismo da Igreja diz assim: Abraão e Maria são os exemplos mais fortes de fé. Como eu digo, a Bíblia também se tornou então, para Abraão e Maria, carta de Deus, o livro da fé. Isso aí, irmãos e irmãs, fala muito para nós, até porque a fé é uma certeza das coisas de Deus. A fé é uma força para a gente vencer na vida. Olha a primeira leitura. O justo vive de fé. Quer dizer, acorda e reza com fé. Vai trabalhar com fé. Tem problemas, resolve a fé. Volta na oração com fé. Esse justo é você. Esse justo que vive da fé somos todos nós. E graças a essa fé, então a gente vai vencendo mil coisas na vida
somos então mulheres que vivem de fé, homens que vivem de fé. E as crianças, pela catequese, começam a viver de fé. Pois é, irmãos e irmãs, então, é preciso crescer na fé. Senão a fé vai diminuindo, ou até perdendo. Quantas pessoas perderam a fé? É preciso permanecer na fé. E a gente permanece na fé quando a gente reza. Quem não reza vai perder a fé, vai perder. Agora, ler as Escrituras faz a gente permanecer na fé. E quando a gente ama o irmão, faz o bem, a fé e as boas obras, a nossa caridade aumenta a nossa fé. Mas a fé sempre é provada. Então, vamos sofrer pela nossa fé, porque todos os mártires morreram graças à sua fé. E então, assim, nós vamos ser os propagadores, os missionários, os confessores da fé no mundo inteiro. Lá onde você trabalha, lá onde você se diverte, somos confessores da fé. Eu quero agradecer a Nossa Senhora a fé de todos vocês, porque vêm ao santuário e voltam entusiasmados na fé para participar da sua paróquia e da sua diocese. Tudo é possível ao que crê, isto mesmo. Irmãos e irmãs, nós precisamos ter sempre esse binário: fé e oração, já falei, fé e boas obras. Quem tem fé e não tem boas obras ainda não é cristão. Fé e vida, quer dizer, a fé vai orientando nossa vida. E fé e a ciência. Nós temos que dialogar com a fé e a ciência. Olha então, como é importante essa graça, a fé. A Bíblia está cheia de testemunhos de fé. A Bíblia é um verdadeiro testemunho da fé do povo de Deus e de tantas personagens de fé. A Bíblia conta como Moisés foi uma pessoa de fé, como Gedeão foi uma pessoa de fé. Só com 30 pessoas ele venceu exércitos poderosos. Isso mesmo, a fé nos faz vencer o inimigo número 1, que nunca teve fé, que é o maligno, e tudo faz para tentar a nossa fé, para tirar a nossa fé. Sem fé, ninguém é missionário. Sem fé, ninguém trabalha em pastoral nenhuma. Sem fé, não teremos catequistas e não teremos a continuidade da igreja no mundo. E aí na segunda leitura, irmãos e irmãs, então, em Timóteo, um exemplo de fé. Por quê? Porque ele começou a acreditar no Evangelho. Quando Jesus começou a sua missão, no Evangelho de Marcos, olha o que ele diz: chegou o reino, crede no Evangelho, crede no Evangelho, vamos abrir o Evangelho e vamos ser o Evangelho vivo. É Jesus nos dizendo: crede no Evangelho, na palavra de Deus. Por isso mesmo, Timóteo acreditou no Evangelho, diz Paulo. E ele sempre foi reanimando a sua fé. E ainda Tomé não teve medo. Porque tendes medo, homens e mulheres de pouca fé. Jesus repete muitas vezes: o medo é um sinal de que a fé está fraca. E eu também ainda tenho
fé. Isto mesmo, irmãos e irmãs. Também Timóteo